Olá, meus atletas e quem está tentando ser. Hoje vamos começar mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal. E esse vídeo pertence ao quadro de análise de pessoas, de profissionais que têm alta performance no mundo corporativo. E hoje falarei de ninguém mais, ninguém menos do que um profissional que é médico, é cirurgião, é especialista em rinoplastia, pessoas do mundo inteiro o procuram para fazer rinoplastia. Além disso, é empresário, tem um spa, um coração de São Paulo, no coração do mundo empreendedor. Eu estou falando de Dr. Rodrigo Duprá. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu já fiz análise dentro desse quadro, comecei com Dani Notti, fiz análise do Pablo Marçal e hoje farei análise desse profissional. Quem sou eu para fazer análise? Eu sou Mariana Ximenes. Então, bora lá, vou fazer análise desse profissional que é incrível. E por um acaso, é o meu professor. Esse eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, estar com ele várias vezes, inclusive pessoalmente. E algo que eu quero começar esse vídeo falando é sobre um tema muito importante que eu já abordei em alguns webinários meus, em alguns momentos juntos de mentoria, que é a alta performance. Muitas pessoas pensam que ela está limitada aos atletas físicos. Por isso que eu te chamo de meu atleta, ou quem está tentando ser atleta da mente. Porque antes, competição muito grande não existia no mundo físico, no mundo de luta. Se você brigava aí na sua rua, você poderia tentar uma luta renomada. Mas hoje, se você briga na sua rua, se você é um cara forte, quer bater, se você for pro UFC, você vai morrer, ou no mínimo ser muito espancado, ser deixado no chinelo. Por quê? Porque existe essa alta competitividade no mundo atlético. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda está passando as Olimpíadas de 2024 em Paris. Então estamos acompanhando o quanto cada vez mais o nível dos atletas aumenta, cada atleta busca a sua melhoria, e enquanto um busca a sua melhoria, o outro tem que melhorar ainda mais, pensando, um vai incentivando o outro. Essa competição saudável, às vezes não é, enfim, mas essa competição acaba sendo saudável e isso não vai demorar muito para chegar no mundo corporativo. Hoje nós temos uma grande competitividade no mundo corporativo. Quando você sabe se diferenciar, é óbvio que não existe, eu falo sobre isso também, mas é importante você saber se diferenciar, você saber entregar resultados para o seu cliente, e isso é você buscar alta performance. Vindo aqui para o Dr. Rodrigo Duprá, quando nós vamos analisar a rotina dele, eu o sigo há muitos anos. Então, estou começando com algumas pessoas que ou eu sigo há muitos anos, ou o Pablo Marçal, que eu comecei esse ano, fui lá estudá-lo um pouco mais. Mas o Dr. Rodrigo eu conheço há muitos anos pela internet, acompanho o trabalho dele há muitos anos. Ele vive para isso, ele vive para servir. A rotina dele é toda embasada no trabalho dele. Ele não pensa, eu vou comer isso porque eu gosto. Talvez sim, nas férias, em algum momento muito específico. Mas no dia a dia, o que ele come, quanto tempo ele dorme, como vai ser a rotina dele, no sentido se ele vai fazer sauna, se ele não vai fazer, a gente já vai falar sobre isso também. Tudo é milimetricamente calculado, é estratégico para a profissão dele, para ele estar performando, para ele estar com traços finos na hora da cirurgia. Ele se chama de artesão, para a hora que ele vai estar ali com a pessoa, a hora que ele precisa escutar a pessoa, ter empatia, tudo é milimetricamente calculado. Então o Dr. Rodrigo, ele vive para isso e para servir. Não necessariamente existem pessoas que buscam essa alta performance em altíssimo nível. Eu sempre falo aqui também com vocês, lá no meu Instagram, que todos os testes que eu faço na alimentação, na rotina, no sono, pensando nos meus clientes, nos meus atletas, em você. Eu faço muito isso pensando em você, minha rotina é muito calculada pensando em você. E o Dr. Rodrigo, ele também tem essa busca, essa tendência de calcular a rotina dele, a evolução pessoal dele, pensando em quem ele vai atender, em quem ele vai poder servir com o trabalho dele. E vocês já sabem como funciona esse vídeo de análise. Eu decidi fazer esse vídeo de análise desta forma. Se você está chegando pela primeira vez, eu vou te explicar aqui, fique tranquilo. Esse vídeo funciona. Eu tenho um método validado, que é o método Atleta Maac. Vários empresários, eu lapidei esse método ao longo da minha vida, ao longo desse meu processo, dessa minha busca de te servir as pessoas que estão ao meu redor.
E esse método eu pego a essência dele, os pilares dele e vou trazer aqui esses pontos, esses pilares para a gente analisar se a pessoa coloca esses pilares em prática. Então, começando, método atleta MAC, começando pelo M de mentalidade. Bora lá, o Dr. Rodrigo Duprá, vamos aqui falar sobre autoconhecimento, autoconfiança, autoimagem, como que é trabalhado toda essa mentalidade diante de cada uma dessas pessoas. Hoje estou analisando o Dr. Rodrigo. Quando a gente fala de mentalidade, quando a gente analisa a rotina desse médico, nós percebemos, ele fala com frequência que ele faz o GSM, às vezes ele coloca ali quantos minutos ele dedica para cada ponto. O que é o GSM? Ele chamou de ganhe sua manhã, e você pode chamar do jeito que você quiser, eu até brinco. Manhã de ouro, que é a Golden Hour, que muitas pessoas chamam, mude os seus horários, mude sua vida, manhã, eu falo assim, chama de manhã brilhante, chama do que você quiser. Mas esses primeiros minutos, o Ayurveda fala muito sobre isso, sobre essa rotina, sobre essa importância. Esses primeiros minutos do dia fazem toda a diferença. Então esse ganhe sua manhã, que foi um contexto que ele mesmo criou, esse contexto, essa realidade, esse nome, é pensado no que ele precisa performar naquele dia. Quanto tempo ele tem naquele dia para fazer isso? São 5 minutos, são 10, são 20, é 1 hora? Então ele tem esse tempo e a partir desse tempo ele pensa o que ele precisa fazer no dia, ou que ele quer evoluir pessoalmente também, e lapida. Então ele vai trabalhar sobre uma meditação, ele vai trabalhar respirações, ele utiliza muito o yoga, algumas técnicas específicas. Bora lá! Então essa é a parte da mentalidade, a gente vê que ele utiliza isso e trabalha diariamente pensando. A mentalidade é diariamente, não adianta a gente... tem uma frase bíblica que fala vigiar e orar, e é a verdade, a gente tem que estar todos os dias trabalhando a nossa mentalidade, a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança. Às vezes você vai precisar de um trabalho maior ali no começo, você está precisando lapidar alguns pontos, tem questões aí na sua vida, mas depois que você lapida, não é um ponto final, acabou, não preciso fazer mais nada, você vai continuar trabalhando. Bora lá então. Como funciona MA. O segundo ponto, o segundo pilar é o Ayurveda, que eu trago os 5 pilares da saúde, os 5 pontos da saúde, para nós trabalharmos corpo, mente e alma. Vamos falar um pouco sobre esses 5 pontos, como eu vejo que ele o aplica na rotina. Bora que eu vou começar pelo movimento. Se vocês não sabem os 5 pontos que eu já falei nos outros vídeos, eu vou trazer aqui, tá? Então, o movimento, que eu acho muito interessante, foi algo que eu me inspirei muito na rotina dele, ao acompanhá-lo, porque eu gosto muito de CrossFit, eu sou apaixonada pelo CrossFit, ele me traz uma energia, mas eu sinto que também quando eu tô muito intensa no cross, eu sou uma pessoa muito intensa, o tiro sai pela culatra, como eu costumo dizer. Eu vou lá para fazer um exercício, às vezes eu volto um pouco mais estressada, mais agitada pro meu dia. Então eu preciso trazer esse equilíbrio. E eu vejo que o Dr. Rodrigo, ele busca o movimento que ele vai fazer no dia, pensando, como eu falei, a rotina dele é toda lapidada para servir. Então, qual movimento eu farei hoje? Eu preciso fazer um cardio de zona 2, pensando na longevidade também, eu acredito. Ou eu preciso dar uma estimulada maior? Não posso me estimular, não posso trabalhar muitos membros superiores por conta dos traços finos, então ele pensa muito bem no que ele precisa no dia, quanto tempo ele tem. É óbvio que ele tem o privilégio de ter uma academia em sua casa, de ter uma bicicleta em sua casa, então ele pode ter essa brincadeira também. Muitas vezes ele luta, que traz essa realidade também para o que ele precisa no dia. Depois, o segundo ponto que eu vou falar da saúde é o sono, que vocês sabem que eu uso algo para controlar. Lá no meu Instagram eu já compartilhei várias vezes nos stories sobre o sono, sobre os níveis do sono, como eu faço esse monitoramento. É muito importante você fazer da forma como você consegue. Mari, eu não tenho nenhum aparelho específico para medir, eu não posso adquirir agora. Comece se percebendo. Você acorda, você tá mais cansado? Não tá? O que você fez de diferente? Você tomou algo à noite e percebeu que dormiu melhor? Como que é a sua memória? Porque vai muito além de você acordar descansado, de você dormir uma quantidade X de horas. Tem pessoas que dormem 10 horas por dia e acordam mais cansados. O sono, você sim precisa de uma quantidade mínima, mas muito sono também pode ser prejudicial. O excesso é sempre ruim. Apesar dele ter uma filha para cuidar, dele ser médico, dele já ter sido plantonista, ele também utiliza
desses estudos o sono polifásico, o sono polifásico, ele utiliza dos estudos para conseguir trazer o sono da forma como ele consegue. E aqui eu já quero destacar um ponto muito pertinente. Quando a gente fala de sono, de alimentação, e quando eu falei do Ganhe Sua Manhã, que eu vou voltar a falar novamente, muitas pessoas vão vir aqui me falar: Mari, mas eu não tenho tempo nenhum. Tenho 2 filhos, os 2 filhos são pequenos, eu entro no trabalho cedo, eu preciso levar as crianças para a escola, e eu não dou conta de acordar mais cedo. Eu acho isso muito legal, a gente colocar praticidade e realidade no nosso dia. E o tempo de tomar banho? Você não acorda e precisa tomar banho? Você não acorda e faz a sua higiene bucal? Eu espero que você faça. Porque tem pessoas que ainda falam: não, eu tomo banho à noite, porque eu acordo e já tenho a correria do dia. Tá, você não consegue nem 5 minutos? Tá bom. Talvez só o tempo do banho? Tá bom, nem o tempo do banho. Talvez o tempo da higiene bucal. Talvez o tempo do seu deslocamento até o seu trabalho. Fala que vai fazer um silêncio, faz uma oração. Nesse tempo de deslocamento, a gente tem que trabalhar com o que nós temos. Não é para complicar. E depois, nós vamos dando os passos, que aí nós vamos lapidando, o nosso corpo vai respondendo também. A partir das pequenas vitórias do seu corpo, você consegue ir dando outros passos, ir evoluindo o Pokémon. Você sabe quando você precisa passar de fase ali no jogo? Você consegue passar de fase. Você não tá dando conta nem da primeira, então vamos trabalhar com a primeira. Isso é muito importante. Eu vou entrar no terceiro ponto, dentro dessa realidade de trabalhar corpo, mente e alma, que é a alimentação. A alimentação, um profissional de alta performance, ele tem que ter flexibilidade metabólica. Isso é extremamente importante. O que é isso, Mari? Precisa ter flex, trabalhar com os 2 tipos de combustível. Isso, inclusive, eu aprendi com ele. Essa questão de o seu corpo saber trabalhar com um jejum bem feito. Se você estiver com fome, irritada, isso vai atrapalhar muito nas suas decisões. Tem artigo, inclusive, falando sobre decisões de juiz e quando eles estão com fome, como as decisões acabam saindo diferentes. Muitas coisas muito interessantes de nós estudarmos sobre esses pontos. Então, é importante que você tenha flexibilidade metabólica para você saber trabalhar em jejum, você saber ter ali o seu, talvez o que eles chamam também de drink funcional, a sua bebida, que você vai conseguir potencializar, você vai ter aquela saciedade, você vai conseguir potencializar algumas habilidades mentais, mas também não vai ter uma certa interferência, ter picos glicêmicos, por exemplo. Você consegue manter aquele foco, aquela concentração com saciedade. Então, essa flexibilidade metabólica, se vocês quiserem entender melhor, comentem aqui, que eu quero saber se esse conteúdo seria pertinente para vocês. Inclusive, já fiz live sobre isso lá no meu Instagram. Então, bora pro quarto ponto, que é o silêncio, que eu falo que é o silêncio, que é esse momento que você pode levar para sua vida da forma como você acredita. Ou uma meditação em silêncio, sem falar nada, ou uma meditação através de uma âncora da respiração, caminhar enquanto medita, correr enquanto medita, escutar a natureza, ou fazer uma oração repetida, mantra, uma oração do terço, ou você escutar cantos, pessoas às vezes se conectam com as músicas, cantos gregorianos, ou louvores, ou mantras, eu não sei, depende do que você acredita, do que faz sentido para a sua vida. O silêncio é importante, ele traz isso através do GSM, através de práticas de respiração, ou até o silêncio propriamente dito, ficar totalmente em silêncio, e também ele fala muito sobre retiros, e ele faz esses retiros para fora, ele busca esses momentos de silenciar de fato a mente. Por último, pra gente fechar esse ponto do Ayurveda, essa segunda letra, esse segundo pilar, que é corpo, mente e alma, trabalhar a sua saúde, conectar a sua saúde integral, é o que eu chamo de contato. Esse é o mais difícil dos meus alunos, às vezes, entender. Eles ficam: Mari, o que é esse contato que eu tenho que ter para melhorar a minha saúde integral, a minha saúde holística? É o contato com os outros, é o contato com a natureza, é o seu contato como pessoa com outras pessoas e com a natureza, que é esse universo que você habita. Quando eu falo contato com outras pessoas, é sair da superficialidade, entrar em profundidade com as pessoas. E isso é totalmente relevante. Tem pessoas que vivem muitos anos só superficial com outras pessoas. Não tem pessoas em quem possa confiar. E o contato com a natureza, que tem pessoas que passam meses sem tocar o pé no chão, na grama. No chão que eu falo, na grama, na areia, na praia,
não sei, com a natureza propriamente dita, olhar o verde. E isso nós também vemos essa presença, ele busca, às vezes ele mora em São Paulo, ele já mora, na verdade, no interior, trabalha em São Paulo, mora ali em Barueri, e ele mostra a casa dele, tem essa questão do verde, ele também mostra aos fins de semana quando ele consegue tirar um dia. Se você acompanha, você sabe que ele busca sempre esse contato com a natureza. Bora lá, vocês estão gostando desse vídeo? Tá sendo didático? Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Vocês estão anotando o que vocês podem fazer? Quanta lição nós temos da vida de outras pessoas? Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido. O que você aprendeu com esse vídeo até agora? Ainda não acabou. Bora lá que ainda falta a outra parte, mas essa outra parte eu gosto de passar um pouco mais rápido, porque aqui é o segredo. Começa por aqui nos seus primeiros passos. Então vamos pro terceiro A, pro terceiro ponto, que é o segundo A, atleta má. Então agora nós vamos falar de alta performance propriamente dito, de técnicas. Como é que a gente pode ser mais produtivo? Eu trabalhar ali profundamente 2 horas e eu ganhar horas no meu dia. Porque às vezes você trabalha 4 horas seguidas, mas tá trabalhando, WhatsApp aqui, Instagram, ou você tá resolvendo, ou às vezes você nem tá procrastinando por meio de redes sociais. Às vezes você começa a trabalhar com financeiro, aí você viu uma mensagem, putz, eu tenho que fazer tal coisa da loja mesmo, do seu trabalho mesmo, da sua empresa. Você vai lá e faz outra coisa. Aí você vai lá e faz outra coisa. Às vezes você trabalhou e não fez nada que deveria fazer. Você se importou apenas com coisas urgentes e não coisas que são importantes, que vão te fazer crescer. Uma das técnicas que ele fala com frequência é a Pomodoro, que é uma técnica que é falha também, mas eu acho ela muito pertinente você ter ela como uma carta na manga. Aquele dia que você acorda, não tá se sentindo bem, faz o que você pensa que pode fazer, mesmo assim não tem aquela produtividade. Você acorda, faz uma respiração, você faz ali uma bebida funcional, um café, um super coffee, um matcha, não sei, e você percebe, putz, hoje não é meu dia, não tô bem. A técnica Pomodoro é legal, porque você para ali um tempo, você desliga tudo, faz um trabalho profundo e você tem uma recompensa ali, 5 minutos, 10 minutos, dependendo do tempo que você trabalhou, para você se recompensar, se desligar da tarefa que você estava fazendo e voltar na produtividade. Ela te dá um grande auxílio. Além disso, ele fala bastante da prática deliberada, que é a prática que nós temos que fazer se nós quisermos evoluirmos profissionalmente, pessoalmente, inclusive. E por último, e não menos importante, mas é aquela cereja do bolo, é a conexão. O atleta MAC precisa se preocupar com a conexão de tudo isso. É você montar a sua rotina, você pensar. E também, eu falei muito sobre natureza e sobre ciência. A gente precisa se preocupar também com a tecnologia que nós temos hoje. De repente, uma suplementação que nos dê suporte. Ou até mesmo práticas ancestrais, mas que a gente conecta, como sauna, banho frio. Elas são as mais importantes, Mari? Não. Mas se você souber fazer estrategicamente, tiver a oportunidade, você consegue trazer esse relaxamento pro seu corpo para conseguir dar porrada nele. O corpo, o seu carro, ele também vai para revisão. Então você tem que saber, eu falo muito que a alta performance, ela consiste em você dominar uma senoide, que é esse movimento que eu tô fazendo aqui. Isso é uma senoide de estresse e relaxamento. O que é isso, Mário? Estressar o seu corpo, relaxar. Estressar o seu corpo, relaxar. Se você só dá porrada no seu corpo, só estressa-o, você não vai conseguir ter essa alta performance por muito tempo. Ela tem data limite pra acabar. Ela tem ali aquele dia, você tá só acordando 5 da manhã e dormindo 10 da noite, trabalhando muito, você tá usando às vezes opioide pra te ajudar. Às vezes você tá usando uma cafeína, você tá usando ali uma suplementação, mas você só tá dando porrada. Às vezes você tá até fazendo exercício físico mais extenuante, de alta intensidade, uma corrida, um crossfit, e você não está dando um relaxamento pro seu corpo. Esse relaxamento é importante. Algumas fases você vai precisar dar mais porrada no seu corpo, outras fases menos. Essa é a vida. A vida também é uma senoide. A vida também precisa desse balanço, mas você precisa dominar o relaxamento que a gente traz nesse último ponto, que é a conexão. Aqui, eu quero finalizar com vocês esse vídeo, trazendo o que foi crucial, o que nós percebemos. É óbvio que se você analisa minuciosamente, o Dr. Rodrigo, a vida dele é para servir. Absolutamente isso. Rotina, alimentação, é tudo preparado para servir em quem ele trabalha. Servir os pacientes, servir os clientes, servir os alunos. A vida dele é pensada nisso. O que você pode aprender com isso? O que você quer? Qual é o seu intuito? Até que ponto de uma alta performance você
você quer chegar. E, principalmente, se você ainda não faz isso, comece por onde? Pelo GSM, como ele diz, pelo Ganhe Sua Manhã, pela sua rotina, por equilibrar esse momento que você acorda. Hoje é tão pertinente falar sobre isso, sempre foi, mas hoje acho que ainda mais e vai ser cada vez mais por conta dessa nossa aceleração de tudo. Nós temos que estar fazendo uma coisa, manda uma mensagem no WhatsApp, eu já preciso responder, a pessoa já viu se eu li ou não, a pessoa tá me cobrando uma coisa, você tem 15 demandas ao mesmo tempo e cada vez mais o mundo está acelerado. Então você precisa ter no mínimo esses minutos ao acordar para trazer esse equilíbrio para conseguir ser um profissional de alta performance, para você conseguir dar porrada pro seu corpo. Você traga esse equilíbrio pela manhã. E claro, à noite fazendo a sua rotina higiene do sono, mas eu quero que você se comprometa no primeiro passo pela manhã, segundo passo pela noite e depois ir trabalhando todos esses pontos que nós falamos. Essa foi a análise do Dr. Rodrigo Duprá. Eu espero que tenha agregado para vocês. Comentem aqui, tô recebendo retornos muito legais sobre esses vídeos, sobre a clareza, e é isso que eu quero para vocês. Mas falem quem vocês gostariam que eu analisasse a rotina, se vocês gostariam que eu analisasse a rotina de algum atleta de alta performance física, para entender também o que a gente pode trazer para nossa vida, para o nosso mundo, essa correlação. Comentem aqui que eu quero muito saber e já compartilha com alguém que precisa ver esse tipo de conteúdo, que vai ajudar a ver esse tipo de conteúdo. Nos vemos na próxima quinta-feira.